Saiam, todos saiam, agora! Corra, seu tolo! Isso vai explodir! Munique, 1958. 23 mortos, incluindo alguns dos esportistas mais talentosos da Terra. Éramos realmente um grande time. Pronto para decolar. Não poderia haver tripulação melhor para pilotar o time do Manchester United. A equipe não tinha feito o degelo das asas. Os pilotos sabem o que estão fazendo, rapazes. Jesus, não vamos conseguir! Pensei que estava morto. A culpa pela tragédia recairia sobre um homem. Esse é um fardo e tanto para assumir. E ele ficou arrasado com isso. O esforço para limpar seu nome duraria mais de uma década. E coloca uma nação contra outra em uma luta feroz pela verdade por trás de uma das piores tragédias da história do esporte. Mayday! Mayday! Mayday, desastre aéreo. Esta é uma história real. É baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Certas cenas foram alteradas por motivos dramáticos. 6 de fevereiro de 1958. Desastre de Munique. Aeroporto de Munique, Alemanha Ocidental. Um piloto britânico se prepara para levar para casa um grupo extraordinário de passageiros. O time de futebol do Manchester United. Na década de 50, eles são os esportistas mais famosos do planeta. E todo mundo na enorme multidão em Wembley, desde a rainha até o fã mais antigo, está com grande expectativa. O Manchester United é provavelmente o time mais importante e mais famoso que o país já viu. Entrei para o clube em dezembro de 57. Harry Gregg é o principal goleiro do time. Embarcamos no avião que era um voo fretado. Éramos realmente um grande time. Depois de jogar um jogo importante na Iugoslávia, a equipe avançou para a semifinal da prestigiosa Copa da Europa. A aeronave teve que parar em Munique porque não tinha autonomia suficiente para voltar de Belgrado para Manchester sem parar para reabastecer. Os 21 jogadores e a equipe estão viajando com estilo. Eles estão a bordo de uma aeronave Airspeed Ambassador da British European Airways. É uma aeronave bimotora luxuosa, também conhecida como Elizabeth. O capitão é James Stein, de 36 anos. Ele é um ex-piloto da RAF com um histórico de serviço impecável. Ele era um homem notável. Era muito íntegro e honrado. Uma personalidade forte. O tempo esteve bastante ruim durante todo o dia. A neve pela manhã deu lugar a uma alta de temperatura para um pouco acima de zero. Quando o capitão Tem termina sua inspeção pré-voo, os jovens esportistas se preparam para a viagem de volta para casa. Eles se destacaram pelo fato de seu técnico, Matt Busby, Gostaria que os rapazes tivessem uma boa noite de sono. escolhia jogadores relativamente jovens para o time, e é por isso que eles eram conhecidos como Busby Babes. Os Busby Babies começam o segundo tempo em ótima forma, com aquele driblador pela ponta. Éramos uma equipe jovem e maravilhosa, da qual tenho muito orgulho de ter feito parte. Vou dar a vocês uma chance de recuperarem seu dinheiro quando estivermos no ar. Viajando com a equipe estão 11 dos jornalistas esportivos mais conhecidos do Reino Unido, ansiosos para relatar o último sucesso do Manchester United. Também estão a bordo alguns iugoslavos pegando carona para o Reino Unido. 38 passageiros ao todo. Como tá lá fora? O acúmulo de neve é mínimo. Não precisa varrer. Nos leve para casa. Com prazer. O copiloto Kenneth Raymond, de 38 anos, é um piloto de caça condecorado da Segunda Guerra Mundial. Ele também é capitão da Elizabeth e, na verdade, é mais antigo que Tem na companhia aérea. Eles eram ambos pilotos altamente experientes. Não poderia haver tripulação melhor para pilotar o time do Manchester United.
Eles eram ótimos amigos, claro. Eram capitães juntos e voavam juntos com frequência. Raymond e Ten concordaram que, neste voo, eles trocarão de assento. Como o capitão Raymond iria pilotar a aeronave e estava acostumado a fazê-lo a partir do assento esquerdo, foi por isso que ele se sentou no assento esquerdo. Tanques de combustível ligados, alimentação cruzada desligada. É contra a política da empresa, que estipula que o comandante deve sempre ocupar o assento da esquerda. Mas é uma regra que é frequentemente quebrada. Manetes BB e BE 1 polegada abertas. Ar do carburador BB e BE indireto. Ar do carburador BB e BE indireto. Chaves de impulso desligadas. Chaves de impulso desligadas. Unidade 609 Zulu uniforme, estou pronto para decolar. Beeline 609, sua autorização expira em 3-1. O tempo agora é 3-0, livre para decolar. Vire à direita. Obrigado, iniciando rolagem. Neve fraca? Com a temperatura pairando em torno de 0, Ten e Raymond iniciam sua corrida de decolagem. Potência total. Potência total. Eu estava lendo um livro que um dos caras tinha me passado. Eu estava lendo isso e nós descemos pela pista e eu olhei pela janela. Nada demais. Temperaturas e pressões estão ok. 90. 100. A velocidade de decolagem é de 119 nós. Abandonar a decolagem. De repente olhei para fora. O avião começou a perder estabilidade e começa a girar. Paramos ligeiramente de lado. Desculpe por isso. O motor está oscilando. 609, estamos abandonando a decolagem. Torre, pode repetir, por favor. Estamos abortando a decolagem. Podemos retornar? Câmbio. Impulsão do motor. Acho que sim, é. O problema foi com o aumento de potência, que aconteceu com aquele motor em particular naquela aeronave. Era o motor Bristol Centaurus. Ele era propenso a fazer isso, especialmente em aeroportos que ficam em grandes altitudes. E um dos problemas era que o impulso às vezes abria rápido demais. 609, livre para retornar. O Elizabethan retorna ao início da pista para uma segunda tentativa de decolagem. Sinceramente, posso dizer que não fiquei muito perturbado. Outra aventura para um jovem. E eu não tinha medo de avião naquela época. Munich 609, Zulu uniforme. Quando chegarmos ao final da pista, gostaria de decolar novamente. A autorização ainda é válida? 609, sua autorização ainda é válida. Senhoras e senhores, pedimos desculpas, mas estamos voltando para tentar novamente. Eles voltaram ao início da pista, pararam e aceleraram os motores, como é de praxe. Aceleraram mais e mais e liberaram os freios. Desta vez fiquei mais atento ao que acontecia. Um pouco mais adiante na pista, a mesma coisa aconteceu. Impulso está fora da escala. Desta vez foi Ten quem abandonou a decolagem. E de novo. Quando pensei que estávamos prestes a decolar, observei o avião perder estabilidade e oscilar, perder estabilidade e oscilar. Tinham que parar. Munich 609 Zulu uniforme, vamos abandonar esta decolagem também. Entendido. Livre para retornar. E o piloto entrou em contato. Desculpe por isso. Estamos enfrentando uma falha técnica que já estamos investigando. Estamos retornando ao terminal para fazer mais verificações. Não há motivo para preocupação. Esperamos estar no ar em breve. Não se afastem muito, rapazes. Retornamos ao terminal. E todos desembarcaram. Bill Black, o engenheiro da estação, viu essas duas decolagens abortadas e subiu os degraus, chegou na cabine de comando e disse: "O que está acontecendo? Por que não decolou?"
Estamos recebendo um aumento de potência no motor de bombordo. Passou de 60 da última vez. Eles receberam uma explicação de que isso era um fenômeno bastante comum a operar o Elizabethan de Munique devido à alta altitude, que não era motivo de preocupação, e foram dados conselhos sobre como avançar os controles se houvesse o surto, apenas reduzir ligeiramente o motor afetado, reduzir a potência e então levá-la novamente à potência máxima mais devagar. Passageiros do BEA 609, por favor, dirijam-se à pista. Em 5 minutos após desembarcarem, foram embarcados novamente. Ficaram surpresos. Já haviam tentado decolar 2 vezes e agora pediam que voltassem de novo. Se uma pessoa tivesse falado, isso é maluquice, não vamos embarcar, teria conseguido vários seguidores, mas é assim mesmo a natureza humana. Quem tem coragem de se posicionar? Mas quem quer passar por medroso na frente dos outros? O voo 609 da BA se prepara para sua terceira tentativa de decolagem do aeroporto de Munique. O avião do clube de futebol Manchester United está chamando a atenção de dentro do terminal. Você tem que lembrar que esses são os Busby Babies, eles estão sempre rindo e brincando, esse tipo de coisa, mas agora estão bem quietos, há muita tensão no ar. Johnny Barry disse que todos nós íamos morrer ali. E Liam Whelan disse, bem, se isso acontecer, estou pronto. Nesse momento, abro a gravata. Chaves de impulso desligadas. Chaves de impulso desligadas. Asas. Parecem ótimas. Não há necessidade de descongelar. Torre de Munique, B-Line 609, Zulu Uniforme. Estou pronto para taxiar. B-Line 609, sua autorização é anulada se não decolar até a 04. Hora atual, 02. Entendido. Válido até 04. O capitão Tein tem apenas 2 minutos antes que a janela de decolagem se feche. Se essa terceira tentativa não for bem sucedida, o voo pode ser cancelado e seus famosos passageiros ficarão aterrados em Munique. Munique 609, Zulu Uniforme está pronto para decolar. Entendido. A pista tem mais de 1.900 metros de extensão, mesmo com o plano de uma aceleração gradual. O Elizabethan deve ser capaz de decolar a pouco mais de 1.200 metros. Portanto, pela terceira vez naquele dia, eles realmente alinharam a aeronave com a linha central, obtiveram a permissão, foram liberados para decolar e partiram. Potência total. Potência total. Temperaturas e pressões ok. Está com uma leve oscilação. Ele experimentou um pouco dessa oscilação do motor, então reduziu levemente o acelerador e depois o avançou novamente. Potência total novamente. Ambos os motores são irregulares, porém, até estarmos descendo a pista para a decolagem, tudo parece estar bem. Os pilotos sabem o que estão fazendo, rapazes. Eu não sei. Há mais pessoas neste avião com mais medo do que eu. V1. Velocidade 1 é a velocidade na qual uma decolagem não pode ser abandonada com segurança. O ponto sem volta. Raymond agora está esperando. Está antecipando agora, pensando em chamar 119 nós, que é V2. A 119 nós, o avião pode voar. Mas algo dá errado. De repente, eles perdem a velocidade. Jesus, não vamos conseguir!
Não houve gritos, não houve berros, não houve nada disso. Escuridão e luz do dia, faíscas, batidas e estalos. Não dá para descrever isso. E então foi apenas total escuridão. Pensei que estava morto. O Elizabethan bateu em uma cerca, atingindo uma casa em um galpão de combustível 300 metros além do final da pista. Por fim, recuperei os sentidos e comecei a rastejar, subindo a ladeira. E encontrei uma abertura, um buraco, no que restava da aeronave. E pensei honestamente, sou o único vivo aqui. E então ouvi um grito. Saiam, todos saiam, agora! Vai explodir! Saiam! Ele gritou. Corra, seu tolo, isso vai explodir. Agora! O avião pode explodir! Vamos lá! Vamos! Vai, vamos! Corra, seu tolo! Isso vai explodir! E ouvi uma criança chorando. Eu gritei, volte. Voltem, seus tolos! Tem gente viva lá dentro! Voltei pelo buraco por onde saí. E encontrei uma criança pequena. Eu fui para o outro lado e encontrei Matt Busby, o chefe. Busby está vivo, mas em estado de choque. Ele tinha um pequeno corte atrás da orelha direita, eu me lembro disso. Mas quando olhei para baixo, seu pé estava completamente invertido. Minha perna. Coloquei algum apoio atrás dele porque ele não parecia tão mal e o deixei apoiado. Harry e Greg retiram um passageiro após o outro, tanto vivos quanto mortos. Um homem deve fazer o que um homem deve fazer. Poucos minutos após o acidente, a ajuda começa a chegar do aeroporto e das fazendas próximas. O copiloto! Ele está preso lá em cima! Poderia ajudá-lo? Dois socorristas alemães sobem na asa e libertam Kenneth Raymond dos destroços. Ele está gravemente ferido. 21 pessoas estão mortas. 7 são jogadores do Manchester United. O treinador principal, a secretária e o treinador também estão mortos. Mais 7 membros da equipe estão gravemente feridos. O gerente Matt Busby está em estado crítico. Manchester United, um dos maiores times de futebol do mundo, é efetivamente dizimado. Uma decolagem é algo maravilhoso. Triste que tenha dado errado. Grã-Bretanha em luto. Campeões de futebol morrem em desastre aéreo. Perto de Munique, um incêndio intenso marca os destroços de um avião britânico. Foi um desastre aéreo de grande repercussão. Os riscos eram altíssimos. Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos 2 pilotos que estavam pilotando a aeronave que realmente voaram na RAF durante a guerra. Munique, obviamente, também foi lugar onde nasceu o Partido Nazista. Então você tem um governo britânico, você tem um governo alemão, todo mundo pisando em ovos. Às 22 horas do dia 6 de fevereiro, 6 horas após o acidente, o homem designado para investigar chega ao local. Hans Reichel era o investigador-chefe de acidentes da Alemanha Ocidental. Ele era bastante experiente. Tinha 57 anos de idade. Havia voado com a Luftwaffe. Tinha voado com a Lufthansa, a Companhia Aérea Nacional. Portanto, não há dúvida de que ele era um piloto qualificado. Esse foi o primeiro grande acidente internacional com o qual ele teve que lidar. Em seu papel como investigador de acidentes aéreos, Steve Moss está reexaminando as evidências a partir de uma perspectiva do século XXI. Ele certamente parece ter chegado em Munique um tanto despreparado. Pode me ajudar? Ao ponto de ter que pedir emprestado o equipamento de iluminação de uma equipe de notícias para iniciar sua análise. Eu preciso de um pouco de luz.
É claro que o mais importante em sua mente era a possibilidade de haver gelo nas asas. Então ele foi procurar por isso e com certeza encontrou. A aeronave destruída estava coberta por uma camada de neve de cerca de 8 centímetros de espessura. Essa neve podia ser facilmente removida com a mão. Sob essa camada havia uma camada de gelo, congelado firmemente na superfície da asa. Heischel descobre que as únicas superfícies livres de gelo estão perto dos motores. Ele presume que toda a asa estava coberta de gelo antes do acidente e que, durante a tentativa de decolagem, as hélices explodiram o gelo atrás delas. No dia seguinte ao acidente, os investigadores examinam mais de perto a cena. Eles examinam os trilhos dos pneus, que se estendem por 50 metros, até o final da pista. A informação das marcas no solo de que a aeronave não chegou a decolar deve ter, na mente de Heischel, reforçado a impressão de que o gelo nas asas era o responsável. Manchester, desde o momento em que a notícia chegou, era uma cidade de luto. Enquanto milhões de pessoas esperam por notícias sobre os homens feridos, a equipe do hospital trabalha dia e noite para salvá-los. Matt Busby era o maior problema deles. Durante 2 dias ele ficou entre a vida e a morte, com um de seus pulmões completamente desinflado. Então veio a boa notícia. Matt estava fora da lista de perigo. 6 dos 7 jogadores lesionados também se recuperaram. Mas a equipe perde um de seus maiores astros. Duncan havia morrido. Duncan morreu, acho que 10 dias depois. Até hoje, muitos consideram Duncan Edwards como o maior jogador de futebol que o Reino Unido já produziu. O copiloto Kenneth Raymond também morre, tendo sofrido uma lesão cerebral. Potência total. Potência total. James Tem é deixado sozinho para enfrentar um bombardeio de perguntas. Bom, sabe, na primeira decolagem, não estávamos totalmente satisfeitos com o desempenho do motor. Qualquer informação que a imprensa conseguisse obter, havia outra manchete. Era implacável. Deve ter sido muito difícil para ele. 2 dias após o acidente, Heischel entrevista Tem. Após o acidente, constatamos que a asa direita tinha uma camada de gelo irregular sobre ela. A região do fluxo de ar da hélice estava livre de gelo. Quando saí da aeronave na primeira tentativa, pude ver a neve descongelando nas asas e contar as nervuras da aeronave. O que o senhor diria que foi a causa do acidente? Acho que deve ter havido uma grande quantidade de neve acumulada no fim da pista. Por que o senhor estava sentado no assento da direita? As pessoas começaram a especular, mesmo antes do inquérito, sobre a causa do acidente. 2 meses após o acidente, em abril de 1958, um inquérito alemão foi formalmente iniciado. Posso começar? A investigação alemã, de imediato, parecia estar nesse papel contraditório de alguém que está sendo julgado e tem de provar sua inocência. Eles perceberam imediatamente que havia algo acontecendo. A coisa já estava feia. Hans Heischel utiliza testemunhos sobre neve nas asas e o próprio relato de Tem de que ele não descongelou. Era algo que não saía da cabeça de Heischel. Era gelo o tempo todo. A temperatura na tarde do acidente estava em torno de 0 graus Celsius. Não estava frio o suficiente para que a neve criasse gelo. Tem viu a água escorrendo pela borda, então ele percebeu que a neve estava mesmo derretendo, o que obviamente o convenceu novamente de que simplesmente não era necessário descongelar. Mas os especialistas alemães observam que o Elizabethan tinha acabado de descer de 25 mil pés, onde a temperatura do ar era de 25 graus Celsius negativos. Eles concluem que a neve que caiu sobre as asas congeladas teria se transformado instantaneamente em gelo. Tem contra-argumenta com o testemunho Degelo ativado. de que ligou os aquecedores de degelo das asas na descida para Munique. Isso teria deixado as asas mais quentes.
não mais frias do que o ar. Parece que o Tain tem todas as respostas. Mas o que ele não sabe é que Hans Reichel está prestes a apresentar uma prova controversa que mudará tudo. A investigação do governo alemão sobre o desastre de Munique toma um rumo decisivo com a introdução de uma fotografia casual. Isso era potencialmente uma prova crucial porque, à primeira vista, olhando para a fotografia, parecia mostrar uma área branca no topo das asas, o que certamente foi interpretado como sendo uma camada de neve ou gelo. Todas as outras aeronaves que saíram de Munique naquele dia estavam sem gelo, mas não o Elisabetta. Para o investigador Hans Reichel, o fato de a tripulação não ter descongelado o avião é a principal causa do acidente. Além desse gelo, não consegui encontrar nada que pudesse ter sido a causa do acidente ou que tivesse contribuído para ele. Quanto à casa no final da pista, ficou claro que foi um problema, já que a aeronave acabou atingindo a casa. O impacto e a explosão tornaram o acidente mais mortal. Mas as autoridades alemãs consideram isso de acordo com os regulamentos. A casa estava a uma distância adequada do aeroporto. Por fim, os investigadores analisam se o problema de aumento de potência do motor foi uma possível causa. O impulso está fora da escala. A teoria é rapidamente descartada. O problema de potência não teve nada a ver com o acidente. Na verdade, um dos motores estava carregando uma forma rudimentar de gravador de voo, que indicava que, durante a corrida, os motores estavam certamente fornecendo potência suficiente para levar a aeronave ao ar. Acidente aéreo. Em março de 1959, um ano após a tragédia de Munique, o governo alemão divulga seu relatório oficial. Ele atribui toda a culpa pelo acidente ao capitão James Tain. Gelo. Gelo nas asas, que segundo eles já existia antes do acidente. Simples. A investigação alemã também sugere que, ao concordar em trocar de assento, nos leve para casa. O capitão Tain pode ter criado confusão sobre qual piloto estava no comando. E eles disseram que o capitão Tain é o responsável pela morte de 23 pessoas e pela dizimação do time de futebol Manchester United. Esse é um fardo e tanto para assumir. Acho que em termos de imprensa, obviamente eles gostam de ter alguém em quem possam colocar a culpa e até certo ponto eles o viam um pouco como vilão. Ele foi definitivamente maltratado. Ele foi transformado em bode expiatório. Um ano após o acidente, a reputação de James Tain está destruída. O ex-oficial da RAF e exímio piloto comercial, agora é fazendeiro em tempo integral. O desastre em Munique o persegue constantemente. Lembro-me da mamãe e do papai ficando acordados até altas horas da noite conversando sobre isso porque o papai estava convencido de que havia alguma força externa que havia afetado a corrida de decolagem. Ele tem certeza de que o gelo nas asas não causou o acidente e decide iniciar sua própria investigação. Papai era um homem de grande integridade e coragem e estava determinado a garantir que encontraria a causa do acidente. Mas em 1959, quase não havia ferramentas forenses à sua disposição. Para começar, é claro, uma aeronave daquele porte teria o benefício de um registrador de dados de voo, um gravador de voo de caixa preta e um gravador de voz da cabine de comando. E se pudéssemos ter essas informações do acidente de Munique em 1958, não haveria absolutamente nenhuma dúvida sobre a causa. V1. O avião atingiu 117 nós, mas depois diminuiu drasticamente a velocidade. O gelo nas asas não pode explicar essa perda repentina de velocidade. Mas outra coisa pode. Algo que ele vê como a verdadeira causa do acidente.
Neve derretida na pista de decolagem. Então imagine que você está dirigindo em uma estrada seca no inverno e de repente entra em uma área com neve derretida. Especialista canadense em aviação, Terry Townshend. Especializa-se no estudo da contaminação de pistas. Você vai notar imediatamente a resistência no veículo por causa da neve derretida, e a mesma coisa acontece na aeronave. Tain acredita que os outros aviões não tiveram problemas com a neve naquele dia porque decolaram nos primeiros 2/3 da pista. Como Elizabethan acelerou mais lentamente para compensar o problema de pressão de impulso, ele rolou mais para a parte não utilizada da pista, com neve profunda. É preciso mais potência para superar essa neve. Tain fica sabendo que, 9 anos antes, um avião da Trans-Canada Airlines não conseguiu decolar em uma pista com neve derretida de Vancouver. Eles fizeram algumas pesquisas e descobriram que apenas 5 centímetros de neve derretida poderiam realmente afetar negativamente a capacidade da aeronave de atingir a velocidade de decolagem. O governo canadense emitiu uma carta de advertência para todas as companhias aéreas. Não tente decolar com mais de 5 centímetros de lama. A carta foi enviada à BA, mas por algum motivo, que eles mesmos conhecem, não tomaram nenhuma providência e a arquivaram para referência futura. Os investigadores alemães descartaram a neve derretida como uma possível causa. Insistiram que era gelo nas asas. Mas em sua pesquisa, o capitão Tain descobre uma omissão chocante. Por acaso encontramos uma testemunha que havia inspecionado os destroços do avião imediatamente após o acidente. Karl-Heinz Pfeffer foi um dos primeiros a chegar ao local. Subindo na asa para ajudar a retirar o copiloto Kenneth Raymond dos destroços. Mais tarde, ele foi entrevistado pelos investigadores. Eu desci sobre a asa direita. Notei que não havia gelo na fuselagem ou na asa. Eu estava usando botas de borracha. Não havia gelo, caso contrário, teria escorregado. Mas quando esse relatório foi lido para a primeira comissão alemã, apenas parte dele foi lido. Essa parte que incluía a evidência de que ele não conseguiu encontrar gelo foi deixada de fora. Foi tudo encenado, sabe? Se eles fossem ser transformados em bode expiatório, seria o gelo na asa e não a contaminação da pista. Apesar dos relatos dos controladores de tráfego aéreo, que também apoiavam a teoria da neve derretida. Beeline 609, sua autorização expira em 3-1, o tempo agora é 3-0. As testemunhas mais importantes viram a aeronave começar a corrida de decolagem normalmente. Mais ou menos na metade da pista, viram o nariz do avião levantar, o que seria o procedimento padrão. Mas então, de forma incomum, eles viram a aeronave voltar para a pista, o que obviamente não deveria acontecer. Essa importante prova testemunhal também foi omitida na investigação. É bastante notável que os controladores de tráfego aéreo que foram chamados como testemunhas eram os estagiários e que os qualificados não foram chamados. A única pessoa a testemunhar sobre a neve derretida na pista foi o gerente do aeroporto de Munique. Ele disse que inspecionou a pista e descobriu que a neve tinha menos de 1 centímetro de profundidade. A neve derretida pode ser difícil de medir porque pode variar significativamente de altura em uma pista. A neve pode ter 1 centímetro de altura em um lugar e 10 centímetros em outro. Portanto, é necessário coletar várias amostras para obter uma média razoável. Também está em questão a conclusão de Reichel sobre o gelo nas asas. Que o gelo devia estar lá antes da decolagem, já que as únicas áreas sem gelo eram aquelas atrás das hélices, onde foi soprado. Um desafio científico a essa perspectiva vem de uma fonte mais improvável. A esposa do capitão Tain, Ruby. Ela era uma mulher extraordinária, sendo uma das primeiras a receber um diploma com um grau máximo de honras em Química, Física e Matemática pela Bristol. Ruby Tain, uma química treinada, aponta para a enorme quantidade de produtos químicos de extinção de incêndio pulverizados nos destroços em chamas. Ela pensou muito sobre isso e conseguiu uma amostra de pó do extintor de incêndio, que se revelou ser bicarbonato de sódio, o conhecido fermento em pó.
Então, ela saía e borrifava o produto no carro de metal, achando que poderia simular a asa de um avião. E descobriu que, se isso fosse misturado com neve e água, essa solução congelaria a uma temperatura mais baixa do que a registrada em Munique naquela noite. Os bombeiros usaram suas mangueiras principalmente nos motores. O experimento de Ruby poderia explicar por que o gelo não se acumulou nessas áreas, mas se acumulou no restante da asa nas horas após o acidente. Com novas testemunhas oculares e evidências científicas convincentes, outro lado da história começa a surgir. Se é gelo nas asas, a culpa é do capitão. Ele é o culpado. V1. É claro que, se for neve derretida na pista, então a culpa é do aeroporto. TEM apresenta as novas evidências às autoridades alemãs. Mas elas se recusaram a reabrir a investigação. Isso é um absurdo. Em 1961, a BEA demite oficialmente TEM, principalmente por violar a política da empresa contra a troca de assentos dos pilotos. Bem, eles o demitiram e ele ficou arrasado com isso. Ou algo que era efetivamente uma pequena regulamentação empresarial, mas outras pessoas também fizeram isso. A BEA obviamente não queria um piloto como aquele na cabine de comando. Quando o voo está prestes a decolar, aqui é o seu capitão falando, capitão TEM, sou responsável por 23 mortes em Munique em 1958, então nenhuma companhia aérea quer isso. Uma convenção de conveniência não importava que ele sacrificava. E ele foi sacrificado. A perda de seu emprego deixa Tain mais determinado do que nunca a limpar seu nome. Ele escreve carta após carta para os governos britânico e alemão, pedindo que reabram a investigação. Em 1965, os esforços dão resultado. As autoridades alemãs concordam em rever a investigação do desastre de Munique. Inicialmente, com o segundo inquérito alemão, sentiu-se que sim poderia haver um vislumbre de esperança. Essa esperança foi despertada por algumas novas pesquisas. Testes de neve derretida começaram. O Royal Aircraft Establishment da Grã-Bretanha realizou testes de neve derretida na aeronave Elisabetta. Eles inundaram uma pista com diferentes profundidades e simularam uma corrida de decolagem usando uma aeronave embaixadora. Os resultados desses testes foram bastante alarmantes. Corrida após corrida, o avião desacelerou de 117 para cerca de 105 nós. A mesma perda de velocidade relatada por TEM. Esperamos que quando os alemães considerarem todas as evidências relevantes, possamos fazer com que cheguem à conclusão de que o acidente da aeronave foi causado por gelo derretido na pista e não por gelo nas asas. Mas na audiência de 2 dias, Reichel não se deixou influenciar pelas novas provas. Em vez de inocentar TEM, ele o condena ainda mais, dizendo que, ao trocar de assento, o capitão na verdade piorou as coisas. A avaliação divergente da situação pelos 2 pilotos provavelmente agravou o acidente. Jesus, não vamos conseguir! Como investigador atualmente, não vejo nenhuma razão técnica para que isso tenha contribuído para o acidente. As conclusões condenatórias da comissão de revisão alemã são um golpe esmagador para TEM. O governo, a companhia aérea e TEM sabiam que era armação, mas nada foi feito. Mas em uma estranha reviravolta, ele está prestes a ter uma última chance. Graças ao político mais poderoso da Grã-Bretanha. Mil torcedores ansiosos lotaram as arquibancadas para ver um grande jogo. Os Busby Babes estavam prontos para entrar em campo. Em 1967, Harold Wilson é o primeiro-ministro do Reino Unido. Após assistir a um jogo do Manchester United, ele faz um comentário que provoca um frenesi na mídia.
Ele diz que acredita que James Stein foi vítima de injustiça. Virou mais uma manchete. A luta continua. Harold Wilson sabia o suficiente que Ten era inocente e assumiu o caso. O assunto foi debatido na Câmara dos Comuns e depois foi adiante, e essa foi a investigação mais completa até agora. Em 1968, investigadores britânicos realizam um estudo para determinar se a neve derretida ou o gelo da asa causaram o desastre de Munique. Suas descobertas imediatamente questionam a precisão dos dois relatórios alemães. A análise fotográfica mostra que o branco nas asas não é neve. Era apenas a luz refletindo em uma superfície molhada. Uma nova foto foi tirada a partir do negativo original, que mostrava claramente as marcas na aeronave, portanto não poderia haver gelo. Além disso, 3 especialistas distintos determinaram que a quantidade de gelo que Reichel encontrou nas asas, 5 milímetros, não teria sido suficiente para impedir a decolagem. Não vejo como uma camada de gelo, mesmo com 5 milímetros de espessura, poderia ser responsável pela desaceleração da aeronave. Em seguida, o inquérito britânico sofre uma reviravolta dramática, quando aparece uma testemunha importante. Reinhard Meier, um piloto que foi o primeiro a chegar ao local do acidente. Eu caminhei até lá, examinei a asa do avião destroçado e observei que não havia nada como gelo ou depósito congelado. Era apenas neve derretendo. Quando foi chamado para testemunhar, ele revelou: conversei pessoalmente com Reichel face a face e relatei o que aconteceu. Expliquei que fui até a aeronave minutos depois do acidente, procurei especificamente por gelo e não encontrei nenhum, apenas neve derretendo. Foi isso. Todos ficaram perplexos com essa revelação. Reichel não tem explicação para essa omissão gritante. Acho que ele achou muito difícil recuar e dizer, na verdade, eu estava errado. A neve derretida na pista vai ser culpa da autoridade aeroportuária e eles não vão aceitar isso. Em março de 1969, boas notícias. 11 anos após o acidente, o governo britânico libera formalmente James Stein. Bom, é claro, minha família está realmente muito satisfeita. Bem, ele sabia que, obviamente, essa era a conclusão correta e estava muito satisfeito e feliz porque neste país ele havia sido inocentado. Mas o BIA não lhe devolveu o emprego. O capitão Ten nunca mais voou. Na Alemanha, Hans Reichel e as autoridades aeronáuticas nunca o exoneraram. Acho que houve uma enorme quantidade de estresse, tensão e pressão. E ele morreu jovem, tinha 54 anos. Em Munique, houve 23 vítimas, e o capitão Ten foi a 24ª. 10 anos após o acidente que matou 8 de seus jogadores, o Manchester United se torna o primeiro time inglês a vencer a Copa da Europa. Por fim, Matt Busby, o maestro do Manchester United, formou um time bom o suficiente para vencer os melhores da Europa. Uma taça que poderia ter sido conquistada em 1958, se não fosse por um desastre de aviação que devastou a melhor equipe de jogadores que a Grã-Bretanha já havia montado. Harry Gregg continuou jogando pelo Manchester United até 1967. Agora, aos 70 anos, ele se concentra apenas nas boas lembranças. Não penso no acidente, só penso em quando eu fazia parte do time. De uma equipe de jogadores jovens e espirituosos, grandes jornalistas e ótimos funcionários. Tudo era bom. O legado do capitão Ten é a melhor compreensão da aviação moderna sobre os efeitos mortais da neve derretida. O problema está sendo enfrentado agora, e eu sugeriria que provavelmente foi um resultado direto do acidente de Munique. As autoridades aeroportuárias abordaram o problema de forma muito diferente. Com o que ele fez para reforçar essa questão, ele provavelmente salvou inúmeras vidas e evitou mais de uma Munique naquele período específico, portanto, nesse sentido, é de se admirar o que ele fez nesses 11 anos. Minha mãe disse, um homem com maior integridade, eu nunca conheci, mas ele também deixou uma inscrição para mim em um livro. Que a diferença entre o impossível e o possível é meramente uma medida da determinação do homem. Papai,
fevereiro de 73.